Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tentar falar um pouco sobre o que é esse sistema de avaliação de média, pequena, média e grande monta. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal acabar de entrar para a gente começar a falar direto sobre o assunto. Eu convidei meu amigo Luiz Guilherme, que trabalha diretamente com isso lá na Laudo, né? Ele é encarregado lá de fazer essas reclassificações de monta, então conhece de tudo, né? Vai poder também ajudar a esclarecer para a gente aí esse assunto que é de extrema importância, principalmente para o despachante, né, no dia a dia do trabalho dele, uma vez que essa situação de monta, ela vem assim diariamente aparecendo, né, para os despachantes, e é importante. Ela vem sofrendo algumas mudanças, por mais que a gente acompanhe, entendeu? Só muitas vezes na prática que a gente fica sabendo de algumas mudanças. E por isso que o Luiz está aí também, para poder nos falar o que tem de atualidade nessa situação, porque é uma lei que vem de mais tempos atrás, e ela vem sendo aperfeiçoada, e vem sendo mudada, né, de acordo com o tempo, com as necessidades. Cria-se uma nova resolução atualizada para estar resolvendo, né, essa situação que é muito importante na comercialização do veículo e para dar segurança para quem adquire e, às vezes, vende o veículo sinistrado. Se o Luiz quiser falar um pouquinho, aí a gente vai aguardando, o pessoal está entrando aí, e a gente entrar diretamente nas explicações. Pessoal, boa noite, né, a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Recebi de prontidão o convite do Pedrinho para estar falando um pouco, né, sobre a resolução nova, né, 810 de 2020, né, entrou em vigor no dia 4 de janeiro agora. A gente já tinha uma resolução em vigor, né, que tratava do dano de monta, né, que era a 544 de 2015. Então, assim que o pessoal entrar, Pedrinho, quiser dar início, pode começar aí, que precisar de mim, você me aciona, eu vou complementando, e o que precisar, estamos à disposição, pessoal. Falar? Pois não, Belone? Belone, você está sem som aí. Está sem som. Tá. Pois é, eu custei entrar, rapaz. Esse negócio não é muito fácil de entrar nele, não? Já começou? Alô? Eu estou aguardando um pouco o pessoal entrar mesmo, entendeu? Que eu também apanhei um pouco aqui para me entrar, mas isso é coisa nova, a gente aprende rápido. Pode ir falando aí. Tá. Então, Pedrinho, né? Eu não estou vendo a sua imagem aqui. Pedrinho. Pois não, Belão, pode falar. Pois é. Hoje, essa live eu sei que vai ser sobre reclassificação de monta, que é uma situação realmente relativamente nova e complexa também. E
de antemão, até eu ia te chamar depois, antes no privado, acabei que não chamei, mas é porque a dúvida que eu tenho, que eu já até queria já adiantar com você, lógico, se fosse possível, é porque na reclassificação de monta lá naquele setor lá, eu notei uma dificuldade muito grande e uma facilitação muito grande, no caso lá para alguns despachantes, que depois, pessoalmente, eu te falo o nome. Não vou falar por aqui, mas dificultando para uns e facilitando para outros, mas como já tem aproximadamente, eu diria que tem quase que um ano que eu decidi não voltar lá para mexer com reclassificação de monta, porque eu achei um absurdo, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, foi feito inicialmente, eu apresentei a documentação e o preço acordado naquela oportunidade foi de R$ 800. Aí, quando chegou na hora da execução da documentação, o negócio foi para R$ 1.500 e eu tive que mudar o preço para o cliente, coisa que não é bom para a gente. Então, passando por essa experiência, eu achei melhor, falei assim, não, eu acredito que essa situação ela não vai se perdurar, pensei comigo, né? Pelos anos todos de despachante que eu tenho, então eu pensei o seguinte, que nada como dar tempo ao tempo que as coisas assentariam. E aí, eu estou realmente interessado e ansioso em saber um pouco mais sobre a reclassificação de monta, por isso, porque por eu ter passado por esse tipo de situação. Espero que eu tenha sido aí, é claro, né? E, então, um dos itens também que eu observei é porque, por exemplo, nos carros de reclassificação de montas, vindo lá do, do Palácio dos Leilões, que é onde eu tenho mais cliente, o pessoal acaba arrumando o carro antes de fazer o laudo de recuperabilidade do carro, sabe? E então isso daí gerava uma situação em que a gente baixava lá teria que baixar lá em São Paulo, né? Fazer todo o procedimento lá de São Paulo. E uma vez que esse procedimento de São Paulo estava tudo liberado para a gente poder jogar para cá, aí entrava um laudo de um engenheiro nosso daqui, mas aí esse laudo, ele pela resolução, se eu não estiver enganado, esse laudo ele não poderia nem ser feito, porque esse laudo ele se faz depois que o veículo foi arrumado. E se eu não estiver enganado, eu gostaria que você pudesse esclarecer isso aí, me parece que o laudo tem que ser feito obrigatoriamente antes do veículo ser arrumado, né? Bom, esse aí foi um ponto. Outro ponto que eu tive, e uma dificuldade muito grande para poder competir com os campeões de Belo Horizonte que fazem reclassificação de multa, é também naquela questão da vistoria que tem que ser mandada do nosso Detran para São Paulo, junto com o laudo veicular do Inmetro, tem que mandar uma vistoria também lacrada do seu Detran com ofício. Com ofício. Então, todas essas vistorias, eu diria que de 1.000 carros que eu acompanhei paralelamente, 999 não foi feita essa vistoria da maneira que deveria ser. Tanto que eu conversei com o Flávio por algumas vezes lá na vistoria, e o Flávio me disse que realmente não há procura disso lá, mas que esse assunto era um assunto que ele entende que é da competência do Detran lá de São Paulo, de estar
verificando isso daí, porque na resolução lá já fala e tal. Aí eu fui, mas Flávio, veja bem, para eu fazer essa vistoria com você, é a vistoria, é o laudo lacrado. Eu tenho que pagar uma taxa para poder você fazer essa vistoria para mim. E essa taxa, ela salvo me engano, ou ela é o valor de 196, que parece que é o mesmo valor da taxa de transferência, ou ela é 200 e pouco, eu não sei. O fato é que, o que acontece? Os clientes passam a não fazer essa vistoria no nosso Detran daí de Belo Horizonte, com esse ofício que tem que ir para São Paulo. Por quê? Porque o pessoal pratica na vistoria, nossa, ele chega a arrancar a tinta do carro dos clientes para poder criar dificuldade para o cliente, enfim. E isso aí faz com que o cliente ele migra da legalidade para buscar um despachante que faça na trambicagem essa vistoria, que por sua vez não recolhe taxa, né, o erário, no caso, né, dessa vistoria. Então, essa é uma situação que me deixou fora da reclassificação de monta. Já tem 2 anos e pouco que eu voltei, né, de Montes Claros, que eu estava despachando em Montes Claros, fiquei lá durante 3 anos e pouquinho. E então eu estou abordando isso aí de antemão com você, porque numa oportunidade agora recente, eu conversei com o Ulisses. Falei, Ulisses, gostaria que você pudesse me posicionar a questão da reclassificação de monta, como é que se dá, se mudou, se houve alguma alteração. Eu falei assim, não, aquilo ali, eu estava meio doido naquela época, estava fazendo os treinos lá, mas eu não estou mais fazendo daquele jeito, não, e é só dar entrada lá normal, que sai, e, enfim, é isso. Então, são algumas ponderações que, já que não começou, eu estava a fim de... Ficou mudo o áudio dele. Ô, Belone, seu telefone ficou mudo novamente, mas eu vou... Depois você me liga no privado, a gente fala. Você tem toda a razão, tá? Existe sempre existiu um problema, as dificuldades, e graças a Deus isso está sendo corrigido. Eu creio que esse ano, daqui para frente, a coisa vai ser totalmente diferente, tá? Eu queria abrir o assunto de uma forma geral a todos sobre o que se propôs hoje. Pequena, média monta. O que é isso? Isso é uma situação que se criou para poder disciplinar os problemas que há anos vinham existindo no nosso estado, no Brasil inteiro, quando não existia essa situação, essa regulamentação de veículos sinistrados, né? Veículos batidos, avalia, ou danos de avalia, e isso era comum. Eu mesmo, eu lembro várias vezes de ir ao Detran para transferir um veículo e, na vistoria, o veículo ser reprovado porque ele tinha sido emendado ao meio. E quem comprou, comprou de boa fé e não sabia. Simplesmente estava correndo o risco de pegar uma rodovia aí 1 hora e o veículo soltar, desmanchar, não sabe se aquilo foi bem feito, né? E virar um problema sério. Então, até então,
não tinha, né, antigamente, não tinha essas regulamentações que deixavam o cidadão, o comprador de um veículo, inseguro. Ele só ia descobrir depois que o veículo foi acidentado, estava com chassi empenado, e não tinha como reivindicar nada. Então, se criou, né, as resoluções que vêm de tempos, de 2000, não sei bem certo, talvez o Luiz vai poder falar a época, mas já tivemos a resolução 362, em 2010, a última, a penúltima, né, que a 544, de 2015, e agora a atual 810, que começou a prevalecer em janeiro agora, de dezembro, começou a vigorar a partir de janeiro desse ano. E o que se trata? O que acontece para poder gerar a avaliação no caso de sinistro? Hoje, o CONTRAN ele criou um formulário de avaliação que o agente de polícia, ao fazer a ocorrência de um acidente, de um sinistro, ele tem um formulário de avaliação dos danos causados no veículo, ou automóvel, ou caminhão, ou motocicleta, qualquer veículo terrestre. Então, nesse laudo, né, nesse formulário de classificação de danos, ele é obrigado a colocar quais foram os danos causados no veículo. E, de uma forma preocupante, eu não conheço nenhum agente de polícia rodoviária federal, estadual, municipal que pudesse fazer isso aqui, que seja um engenheiro mecânico que pudesse fazer toda a avaliação por conta própria. Verdade. Então, gera dúvida. E nessa dúvida, o formulário ele tem uma coluna onde o agente ele vai colocar que aquela peça, que aquela situação ali, ele não soube avaliar porque ele não tem conhecimento. Então, ele coloca na coluna de não avaliado. Só que ele colocando isso soma para fazer a classificação. Ou seja, quando se classifica um automóvel e ele tem um problema de danos, né, até 6, ele é classificado como média monta. Acima de 6 itens de avaliação, ele é classificado como grande monta. Então, é um dos motivos da grande reclamação dos proprietários de veículos em solicitar uma reclassificação da situação devido a não concordar que o veículo dele foi grande monta, vamos dizer assim. Mas a situação foi colocada no formulário como não avaliada, e isso somou para poder fazer a classificação de grande monta. Para isso existe o recurso. Qualquer situação dessa, grande e média monta, é sujeito a recurso. E o recurso ele é feito com uma série de exigências, além de documentos, né, que são exigidos, e o laudo do Inmetro. E, senhor Pedrinho, só complementando, né, igual você falou bem,
Até 2010, nós não tínhamos nenhuma regulamentação que classificava o dano de monta, né? Então, alguém se batesse o carro, ou até mesmo alguns carros de leilão não tinha critério para você identificar e classificar o dano de monta por aquele carro. Então, isso ficava muito a cargo da própria seguradora. Então, se a seguradora ela quisesse classificar como pequena, como média ou como grande monta, ela classificava. Então, talvez teríamos carros aí que seriam grande monta, né, que deveriam ser sucateados, e a seguradora olhava muito a viabilidade econômica para classificar um dano ou não. Então, a partir disso, em 2010, né, se criou a resolução 362 do CONTRAN, né, onde que ela começou a classificar o dano de monta de acordo com danos estruturais no veículo, né? Só que foi uma resolução muito confusa, muito complexa, que acabou, digamos, não vingando, né? E a partir disso, em 2015, o CONTRAN lançou a 544 de 2015, né? E ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, né? Mas posteriormente foi prorrogada em 2017, sim, ela realmente entrou em vigor. A resolução 544 já foi uma resolução bem inovadora, bem eficaz e bem prática, né? Foi a resolução que a gente trabalhou até o ano passado. Então, a 544, ela classifica o dano do veículo de acordo com o dano sofrido no acidente. Então, se o veículo sofreu até um dano estrutural, né, o veículo é classificado como pequena monta, né? Se o veículo é pequena monta, não gera restrição, não gera impedimento e não gera nada. Tanto que as seguradoras, quando leiloam um veículo, né, o pequena monta, ele vai muito falar do estado que se encontra. Então, não se tem impedimento no sistema do Detran. A partir disso, se o veículo ele for classificado com 2 pontos estruturais até 6, ele é classificado como média monta. Como você mostrou o formulário de avaria, né? O que é um dano estrutural? Então, a gente tem aí 22 danos, 22 para veículo, porque tem uma variação também para motocicleta, automóvel, caminhonete, caminhoneta, caminhões que são veículos sob chassi e ônibus, tem formulários diferentes, tem classificação de itens diferentes. Então, vamos tratar do caso mais comum, mais prático do automóvel. O automóvel ele tem até 22 itens estruturais. Quais são, assim? Vou citar alguns. Coluna dianteira direita, coluna dianteira esquerda, longarina dianteira direita, longarina dianteira esquerda, painel corta-fogo, as 2 caixas de roda, dianteira direita, dianteira esquerda, traseira direita, e por aí vai, seguindo a linha desses pontos estruturais. Soleira, assoalho do porta-malas, né? E airbags também são contados como itens estruturais, então, totalizando 22 itens estruturais. Então, a partir disso, a 544, ela começou a exigir também que o policial, no ato do acidente, fizesse o boletim de ocorrência, né? E classificasse os danos, né? Nós sabemos que a maioria dos policiais não tem preparo, não tem treinamento, não tem competência técnica para classificar um dano. Mas, sabendo disso, a resolução também ela abriu a possibilidade de se fazer um recurso, né? O que seria o recurso? O recurso é a reclassificação do dano, né? Onde você entra com o processo administrativo junto ao Detran, e um dos documentos é o laudo, né, do engenheiro mecânico, com ART, anotação de responsabilidade técnica daquele laudo. Contudo, ainda a gente esbarramos em vários problemas, né? Um dos problemas principais que nós esbarramos foi em relação ao prazo. Então, a resolução ela dava um prazo de 60 dias a partir do acidente para você impetrar o recurso. Então, para você entrar com recurso, só poderia ser até 60 dias. Contudo, em 2017, principalmente em 2018, o Detran ele não lançava um impedimento. Então, o cara bateu o carro, o que acontecia? Ele arrumava o veículo e posteriormente, em 2018, o Detran, sim, começou a inserir os impedimentos. Então, inicialmente, nós tivemos muito problema em questão ao prazo, porque o Detran ele só lançou o impedimento quando o veículo estava arrumado. Então, o proprietário ele não obtinha fotos do veículo, né? Eu acredito também que foi uma resolução onde a mídia deveria dar uma atenção maior, isso deveria ser divulgado, porque o que se esbarra hoje, né, a gente está falando de reclassificação
de dano aplicado por policial, né? A gente tem que deixar um pouco de lado dos veículos de seguradora. Depois a gente pode até entrar em relação a isso, mas eu acho que o principal da resolução 544 é classificar o dano do usuário comum, né? O veículo que sofre um acidente na rua. Então, a 544, ela trabalhou nisso. Em 2019, o Detran já agilizou bem, então o impedimento ele é inserido rapidamente, né? E com isso, a gente ainda assim, até hoje, encontra alguns problemas em relação à aplicabilidade da resolução 544. Em 4 de janeiro desse ano, entrou a resolução 810, né, de 2020. Então, a resolução de 810, ela corrige vários vícios, várias questões que a 544 era falha. Então, hoje a gente tem a resolução 810 do COTRAN, né, ela entrou em vigor. A gente ainda tem um ano ainda para trabalhar a 544, mas o Detran de Minas Gerais, ele já está utilizando e aplicando a resolução 810. É a que trata hoje da classificação de danos. Então, a avaria de danos ela continua a mesma, né? Contudo, algumas coisas técnicas, né, foram alteradas na resolução 810. Por favor, prossiga. Não, é isso mesmo, né? Eu vejo que a 810 hoje ela é bem mais completa, né? No âmbito de trazer condições para o proprietário do veículo discordar, né, da avaliação e dando condições de recurso para poder, até dando prazo, né? Igual você falou, né? O Detran, hoje, sem entrando com recurso, o órgão que vai julgar o seu recurso, ele tem, no máximo, parece que é 60 dias, né, Luiz? Para poder, Exatamente. né? O prazo para você entrar com recurso é de 60 dias a partir da data do acidente. Então, você tem até 60 dias para entrar com recurso. A partir disso, o Detran tem 15 dias para analisar e dar uma resposta. Se ele não analisar, não te dar resposta em 60 dias, se faz escrito o que está no processo. Então, o Detran tem que acatar o que está escrito no processo. Isso. O que mudou muito, Pedrinho, em relação ao 810, um grande problema que tínhamos era o seguinte: na 544, se o policial marcasse mais de 3 itens, mesmo que fosse errôneo, incorreto, ou se ele colocasse não aplicável, suponhamos, né, o veículo ele afetou a caixa de roda, que é um item. Então, comprovadamente, afetou a caixa de roda. Então, o policial olhava lá, eu acho que pegou a longarina, não estava a longarina, eu acho que pegou a soleira, acho que pegou o painel por porta-fogo, e anotava itens erroneamente. Então, ele anotou lá 4 itens estruturais, sendo que realmente tinha pegado um só. A resolução impedia de você entrar com recurso. Então, se ele marcasse mais de 3 itens, mesmo que errôneos, você não poderia entrar com recurso. Infelizmente, seu carro seria um média-monta por um erro do policial. Então, isso foi de grande valia. A 810 aboliu isso. Então, hoje, se o policial marcou 5, 6 itens errados, independentemente, você pode entrar com recurso. Isso. E outra coisa importante, Luiz, que eu até mesmo eu te falo que eu não sabia que era possível, é se o proprietário do veículo realmente vê que aquela avaliação ela foi exagerada no sentido de avaliar o veículo, dando ele uma monta acima do que ele imagina, aceita, ele pode pegar o veículo no estado que se encontra batido e levar o Detran, o vistoriador do Detran, fazer uma outra avaliação de danos para fazer essa reclassificação, correto? Correto. Hoje tem 3 caminhos, perdão, 4. A gente tem 4 caminhos. Um veículo que sofre um impedimento aí de média monta, o proprietário pode simplesmente aceitar, fazer o CSV, né, no Inmetro, e levar ao Detran e fazer a inclusão do recuperado no documento. Então, ele vai solicitar a liberação do impedimento de média monta com o CSV. A segunda opção é pedir o policial, aí tem que ser o mesmo policial que emitiu o BO, não pode ser policial diferente, tem que ser o mesmo CPF, digamos assim, para retificar o boletim de ocorrência. Então, o policial ele vai ver que realmente errou, ele pode voltar atrás. O que a gente vê na prática é muito raro. A gente pega muito caso
principalmente na 544, que a gente não poderia, se ele marcou 4 itens, a gente não poderia retificar, a gente solicitava muito a retificação do BO pela autoridade policial. Um outro recurso é o laudo de reclassificação através de engenheiro mecânico, e o último é esse que você falou. Se o veículo ainda estiver danificado, ele pode solicitar o DETRAN para fazer a retificação. Então, uma retificação pode ser feita pelo policial, que anotou o boletim de ocorrência, ou pelo próprio DETRAN. Então, o DETRAN vai passar por vistoria e vai fazer um novo formulário de avarias e identificar corretamente os danos que foi danificado no acidente. Não, é isso mesmo. Eu mesmo tive um caso desse que eu procurei o policial no batalhão de trânsito, tive uma dificuldade enorme de localizá-lo, fui várias vezes, e quando encontrei, ele não quis retificar, embora todos os colegas dele que presenciaram um acidente no veículo, lá dentro do estádio ali da Sagrada Família, aquele estádio lá, e o superior dele é que acabou convencendo a ele a fazer a retificação, mas deu um trabalho danado. Realmente, eu tive esse caso. Mas o que mais tem incomodado, né, tem dificultado o trabalho do despachante em entender essa situação, e primeiro, igual o Belloni falou, né, as dificuldades lá de encaminhamento, de recursos, estavam tão grandes, né? Não pretendo, imagino que vai melhorar, entendeu? Esse novo delegado que entrou lá está mudando tudo, está fazendo todo o empenho para mudar as coisas. Eu acredito que vai melhorar. Mas a gente, por mais que a gente tentasse fazer as coisas da forma correta, encontrava dificuldades. Realmente, o Belloni tem razão nesse ponto. Depois eu explico melhor a miúda, mas isso está sendo resolvido, né? Então, basicamente, nós temos aí mais ou menos a coisa mais ou menos esclarecida. Ainda bem que o Luiz veio para aprofundar mais, que, igual eu disse, ele é conhecedor da situação, trabalha diretamente com isso. E eu, no momento, me coloco à disposição para tirar dúvida, né, de qualquer um que queira, que tenha e queira sanar, para que a gente possa estar respondendo aí. É bem falado, Pedrinho. Assim, a gente até, na troca, né, agora já trocou, né, o pessoal da monta. Então, quem entrou está tendo até um excesso de preciosismo, né? A resolução 810, igual eu falei, ela é um pouco mais benéfica, mas ela permite também a autoridade de trânsito, do DETRAN, a solicitar o veículo mesmo que esteja com o laudo do engenheiro. Então, suponhamos, isso aconteceu com todos os veículos que a gente solicitou a reclassificação. A gente entrou com o laudo de engenheiro, tudo certo, né? O processo correto. Contudo, o DETRAN pediu todos os veículos para a vistoria. Então, no ato da vistoria, isso eu já discuti isso com o Flávio, até a gente conversou com o Paulinho, com o instrutor, conversamos bastante com o André e com o Cambraia, porque agora, no ato da vistoria, solicitação de monta, eles estão verificando a possibilidade de acidentes retroativos. Então, suponhamos, o veículo bateu ali e afetou a caixa de roda, né? Eu estou reclassificando a caixa de roda, o meu laudo está testando que não pegou a caixa de roda. Só que no ato da vistoria, ele pode olhar lá, não pegou a caixa de roda, beleza, mas eles estão vistoriando o veículo todo. E se posteriormente teve um acidente lá que pegou a caixa de roda traseira, eles identificarem, eles estão colocando impedimento de monta. Um segundo aspecto importante também, que no ato da vistoria, eles estão usando a 810 também, para a vistoria em geral em veículo. Então, se o veículo chegou, foi emendado, eles contam que o veículo cortou ali
7 pontos estruturais. Então, eles estão dando grande monta. Mesmo o veículo rodando, está fazendo transferência, não é classificação de danos, eles estão inserindo impedimento de média monta ou de grande monta também no ato da vistoria. Isso é bem importante, o pessoal está atento. Aí agora, em relação à legalidade, é discutível, né? A gente discutiu muito com o doutor Matheus, com o Paulinho. O DETRAN entende que a 810 ela dá base nisso, mesmo sendo uma resolução para classificação de danos com o veículo batido, né? Então, isso infelizmente é juridicamente, que vai ser discutido, vai ser analisado na frente. Mas está inserindo, na terça-feira passada, inseriu até um veículo que estava fazendo vistoria, inseriu grande monta e mandaram dar baixa no veículo. Entendi. Mas é isso aí, eu acho que nós esclarecemos aí a situação atual, que essa nova resolução também ela traz essa situação aí. Eu passei por isso recentemente também, tive um veículo lá vistoriado e a vistoriadora colocou que o veículo era emendado, pôs grande monta, e isso foi rebatido porque não tinha sido emendado. Ele tinha uma solda grande, mas não tinha sido emendado. E o Cambraia foi na conversa dela e mandaram e colocaram grande monta. Isso deu uma dificuldade enorme, porque dependeu da boa vontade da vistoriadora verificar novamente, juntamente com o Cambraia, embora o cliente estivesse mostrando que não tinha emenda total, era só parcial de solda, e custaram a liberar isso lá junto com o pessoal da monta. Realmente tem essa situação aí, esse perigo atualmente. Pedrinho, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler ela, do nosso amigo Tiago Samuel. É só para esclarecer, eu estou no interior, tenho um caso aqui de grande monta. Pedi para fazer um laudo pericial, avaliação de engenheiro, para reclassificar o veículo para média monta. Em seguida, o proprietário entrar para reclassificar novamente para pequena monta. Para isso, somente fazer do CSV para classificação de pequena monta ou recuperação, posso protocolar na CDETRAN ou melhor encaminhar direto ao DETRAN. Então vamos por partes, né? Primeiro está com o veículo com impedimento de grande monta. Então, o passo é, né, primeiro avaliar o período lapso temporal dos 30 dias. Mas já adianto que, por causa da pandemia, o prazo está suspenso. Então, se o dano foi em 2020, até março de 2020, provavelmente vai estar vencido o lapso temporal. Mas se for de 2020 para frente o dano, beleza. Então, já pode entrar com recurso. Então, nesse caso, vai ser avaliado o boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência, se ele tiver erro substancial, onde dá para fazer a reclassificação de grande para média monta, beleza, vai fazer um processo da entrada no DETRAN. Aí a pergunta de baixo pode ser entrada na CDETRAN, deve ser na CDETRAN. O DETRAN de Belo Horizonte agora, ele é o responsável, mas o processo deve dar entrada na CDETRAN de origem do veículo, de cadastro do veículo. Então, vai fazer o laudo do engenheiro de reclassificação de grande para média. Vai dar entrada no DETRAN, o DETRAN acatando, aceitando, ele vai reclassificar o veículo de grande para média monta. Mas ainda vai ter um impedimento no sistema. Então, a segunda pergunta é se o proprietário pode fazer um laudo de média monta para pequena monta depois? Não, não pode. Até o próprio sistema não aceita. O sistema só aceita uma reclassificação, ele não aceita duas, no mesmo boletim de ocorrência. Então, quando o usuário do DETRAN entra, reclassifica aquela ocorrência de grande para média, acabou. Ele não vai conseguir reclassificar mais. Então, vai ter um impedimento de média monta. Aí vai ter que fazer um novo processo. Aí sim, vai ter que fazer o CSV no Inmetro, vai ter que montar um processo e encaminhar na CDETRAN de novo para fazer a baixa do impedimento de monta. Feito o CSV, acabou. Não consegue reclassificar mais. Esse CSV ele vai ser inserido direto no Renavan do veículo e vai constar veículo recuperado no documento. E aí sim finaliza. Agora, suponhamos, se o policial marcou grande monta, né, e for uma pequena monta, isso aí a gente tem que analisar. Primeiro,
só se ele tiver marcado itens não aplicáveis no boletim de ocorrência. Se ele tiver marcado tudo sim, suponhamos, 8 itens sim, a resolução não permite você dar um salto de pequena monta, de grande monta para pequena monta. Ela só permite você reclassificar de grande para média e de média para pequena, a não ser que seja itens não avaliados no BO. Então, se tiver itens não avaliados no BO, aí sim podemos dar esse salto de grande para pequena. Ou tem a opção, se realmente for um erro e for pequena monta, pode pedir a retificação do BO, tanto para o policial, quanto levar o veículo ainda batido no DETRAN para ser submetido à vistoria. Espero que tenha respondido. Tem alguém com mais alguma dúvida? Belone, seu áudio não está saindo. Verifica aí, por favor. Agora sim. Não, está com mau contato aí. Você mexeu, ele funcionou e parou. Tá. Você vai ter que ficar segurando aí. Aqui agora. Isso. Tá bom agora? Agora deu. É o seguinte, isso daí não é interferir diretamente no direito de propriedade, não? No aspecto jurídico, vamos dizer assim? Ô Belone, eu sou bacharel em Direito também, então a gente trabalha com reclassificação, a gente tem um engenheiro, né? Eu sou bacharel em Direito, e o seguinte, entre aspas, sim, né? Mas eu acredito que tem um interesse social maior, porque o que ocorria era que se vendia um veículo com um reparo que não era essa informação passada para frente. Então, é muito difícil uma pessoa hoje comprar um veículo, a gente está falando de pessoas leigas, são poucas pessoas que têm a técnica para verificar se um veículo foi emendado, se um veículo teve um reparo automotivo de grande proporção, né? Então, eu acho que a resolução tem um interesse social, né, muito grande. Então, a gente tem um equilíbrio aí de direitos. A gente tem o direito à propriedade, né, mas também se tratando de veículo, que é um bem de transferência muito fácil, né, e era um item também que era usado, infelizmente, principalmente por quem compra carro de leilão, para enganar terceiros. Então, você compra, repara um veículo e você não me informa lá na frente que esse veículo teve um reparo. Então, eu acho que a resolução vem blindar. O direito de propriedade ele ainda continua. A gente tem uma depreciação de valor de mercado? Tem. Infelizmente, as seguradoras elas asseguram em 70% a 75% do veículo que tem recuperado, né? Contudo, a gente acredita também que houve um dano no veículo que realmente diminuiu o valor dele, né? Sim, eu acho que qualquer um de nós não compraria um veículo que está emendado, que está com massa. Então, teve uma depreciação mesmo no valor. Então, eu acredito que o interesse social, nesse caso, ele é maior do que o direito de propriedade. Ainda mais porque essa propriedade ela vai ser transferida futuramente, que é no caso de veículo automotor. Bom, é o seguinte, eu, na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, nós tivemos lá uma reunião naquela oportunidade. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Onde que um dos meus clientes, há que se dizer o seguinte, existe veículo que é de 10, 20 mil e tudo, mas a gente tem que ver que, por exemplo, tem caminhões que são, nem chama caminhão, né? Chama trator, se não me engano. Então, o que acontece? Às vezes é mais caro do que o meu apartamento, não é isso? Então, o que acontece? Lá naquela oportunidade, estava, se não me engano, a doutora Rafaela, e aí eu levei até esse documento desse cliente daqui de Minas, né? E o que aconteceu? O polícia colocou lá que amassou o para-choque, aí valia, por exemplo, hipoteticamente falando, 2 pontos. Aí quebrou a lanterna de seta, mais 2 pontos. Aí quebrou uma longarina lá da carroceria, veja bem, mais tantos pontos. Aí deslocou lá o feixe de roda, porque o carro, para você ter uma ideia, ele bateu tipo, pegando na traseira ali, né? E aí, simplesmente, estava dando grande multa. E aí, quer dizer,
eu achei aquilo uma aberração, uma interferência no direito de propriedade gigantesca, porque, veja bem, você, igual no caso dele, ele não tinha nem terminado, né? Estava lá, mostrou os carnês dele lá, pagando lá o Bradesco, ainda para um caminhão novo, né? E tudo mais, né? Então, eu quero crer que esse entendimento, né, que é o que vem de encontro com o direito de defesa do consumidor, que é de quando vender um veículo, esse veículo não pode ter um vício, enfim, qualquer coisa. Então, é muito baseado nisso, né, na lei do consumidor, que acho que vem de encontro aí essa reclassificação de monta. Bom, pelo menos assim, na minha forma de analisar, né? É claro. Agora, eu acho que essa questão do direito de arrumar o carro, anos e anos atrás, eu atuo como despachante documentalista há 25 anos. Então, eu lá atrás, eu me deparei com uma causa que foi julgada no Supremo, o doutor, inclusive, se o senhor não sabe, se eu tiver a oportunidade de achar, onde foi julgado lá no Supremo Tribunal, porque o que acontecia naquela época? A seguradora estava sendo obrigada o Detran estava querendo obrigar a seguradora a vender o veículo somente para desmanche, né? Para picar mesmo. E não estava querendo dar o direito de recuperar esses veículos, não. E o Supremo Tribunal, naquela oportunidade, né, julgou favoravelmente às companhias de seguro e aos bancos, né, dizendo que no Brasil a gente tem que respeitar o direito de propriedade e que caberá à companhia de seguro dar o destino que melhor lhe conviesse desse veículo. Então, se a companhia de seguro, por exemplo, quiser doar o veículo ou vender o veículo para alguém, esse alguém teve lá seus meios técnicos ou tecnológicos, vamos dizer assim, de arrumar e de consertar aquele veículo, voltar com aquele veículo em circulação, que esse direito não poderia ser negado, né, ao cidadão. Então, isso daí é uma situação que houve, já existe uma prerrogativa de lei lá no Supremo Tribunal falando sobre essa situação, que é o direito de propriedade, é o direito do cidadão de consertar ou não o veículo dele, porque é de propriedade dele, né? Então, eu fico muito preocupado com isso, porque eu entendo que, da maneira que está, sim interferir no direito de propriedade das pessoas, não é? Então, essa é uma observação que eu estou fazendo. Sim, eu concordo com você em parte, porque, na realidade, quando você caracteriza um veículo grande monta, se o veículo é passível de recuperação, você tem que criar meios para verificar se a reparação foi feita. Ok, eu já vi carros acidentados, digamos assim, que seria grande monta, mas o veículo ele dá para recuperar, né? Então, às vezes, você pega os 7 pontos estrutural do veículo, mas ainda é passível de recuperação aquele veículo. Então, você pegou ali a lateral direita, não é toda. Então, ali você já tem 7, 8 pontos estrutural, é grande monta. Então, às vezes, o cara não tem seguro, ele não vai ter o direito, vai ter que sucatear o carro. Concordo com você perfeitamente. A resolução, ela tem várias falhas. Olha, só para você ter noção, assim, só complementando o que eu falei, beleza, o cara reparou, eu acho que tem que vir recuperado um documento, mas ele deveria sim ter o direito de reparar perfeitamente. Agora, um caso que nós pegamos até essa semana que foi indeferido, o para-choque traseiro de um semi-reboque, a gente está falando de veículo aí de quase 300 mil reais, o motoqueiro bateu no para-choque dele, então amassou a ponta do para-choque, a ponteira. Nas fotos do BO da PRF, estava quase impossível de você ver o abalamento simples. Amassou a pontinha do para-choque 45 graus, colocaram média monta, fizemos o laudo, o Detran indeferiu, porque a resolução fala para-choque traseiro danificado. Então, eles entendem, se arranhou o para-choque, danificou, é média monta. Eu acho que isso é uma aberração. Você vai dar uma média monta, vai vir veículo recuperado por uma peça, se você for pegar todo o caminhão de rua, está com o para-choque danificado. Então, você vai parar todo o caminhão, olhou, está danificado aqui, é média monta. O cara deu uma ré ali no barranco, ali, amassou um pouquinho o para-choque, peraí, média monta. Então, isso é um erro da regulamentação.
a regulamentação ela é falha em vários aspectos. Motocicleta foi alterado. Motocicleta na 544, qualquer dano na canela era média monta na moto. Então, olha para você ver, uma peça que você troca barato e o cara, toda batida de moto, pega a canela. Então, toda moto que estava sendo acidentada estava sendo inserida média monta. Então, isso eu acho um erro. A resolução corrigiu. A 810 já não prevê mais a canela. E eu acredito que assim, tem que ter uma pressão nossa também, faz parte da gente reclamação, assim, orientar sempre, entrar com um processo judicial, né, igual desse caminhão, o próprio inspetor Paulinho, o doutor Matheus, sugeriu que entrasse, porque eles acharam que seria um prejuízo, digamos, entre aspas, né, para o proprietário, por uma coisa simples. Então, nesses casos, a gente está orientando os proprietários a entrar com ação contra o Denatran, contra o Detran, né, para forçar também você fazer uma adequação de norma. E isso acontece perfeitamente. A gente tem o que tange muito o CSV, inspeção veicular, são a portaria 291 e a 292, que trata de modificação de transformação. Os anexos dela é o que deixa você, permite ou não fazer a modificação. Igual você vai instalar gás, um veículo, uma lâmpada, vai trocar uma carroceria, está tudo regulamentado nessas portarias. E são portarias que sofrem constante alteração com o tempo. Então, surge uma coisa nova, um LED. Então, essas portarias elas sofrem adequações com o tempo. E eu acredito que essa regulamentação de monta ela vai sofrer isso também, né? Parte muito da gente também. Na hora que a gente vê uma injustiça dessa, questionar, entrar com via judicial, solicitando também o Estado lá, quem é o responsável, a autarquia, o Denatran, fazer a alteração necessária até que para futuramente a gente tenha uma resolução alinhada e justa. Pedrinho, seu áudio está no mudo. Desculpa aí. Isso aí que a gente vê que é importante o despachante tomar conhecimento, pesquisar, né? Se você for no Google perguntar e verificar lá sobre as resoluções, você vai poder imprimir e ler todas as resoluções, porque para a gente poder não perder esse tipo de serviço, que é um bom serviço, entendeu? Verdade. E, geralmente, o cliente está totalmente desorientado e nós temos que saber, conhecer o mínimo possível para poder orientar os clientes e não perder esse tipo de serviço, entendeu? Que existe, igual vocês viram agora nessa live, que existe recurso, existem muitas maneiras de resolver o problema e muitas das vezes, né, de solução satisfatória, boa para o cliente, né, para ele não desvalorizar muito o carro. Então, nós temos engenheiros, o Luiz aí, que conhece lá na Laudo, lá, e a gente faz a reclassificação. Não tem dificuldade nenhuma. É só, na dúvida, nos procura, ou vá na internet e verifique nas resoluções, mas pode nos procurar, que nós nos informamos, mas é um bom serviço, gente. Não perca, não, porque tem como resolver. Eu acho que o Rafael está querendo fazer uma pergunta, ele mandou aqui. Isso, boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rafael, sou daqui de Belo Horizonte também. Tá me ouvindo aí? Sim, Rafael. Tá tudo bom, né? O que acontece? Em relação disso, eu conheço vocês mesmo mais de vista. O que acontece? Hoje, se tratando de reclassificação de seguradoras de financeiro, eu vou te falar por conhecimento próprio meu. Eu trabalhei em seguradora. Então, eu fazia aquele trabalho de reclassificação no pátio, quando o veículo chegava no pátio acidentado. Então, era a gente que informava para o leiloeiro acatasse ou não e passasse para o Detran, no caso de São Paulo, porque as seguradoras estão lá, qual que era o destino daquele veículo. Então, aquilo era um caso, né? Isso eu não estou falando de muitos anos atrás, não, tá? Estou falando a coisa de 2 anos para trás. Eu tenho uma empresa de vistoria cautelar aqui em Belo Horizonte hoje, e até a gente tem o diretor de cadastro, que é o Samuel, lá de Betim,
né, que muitos aí conhecem, que ele é um dos parceiros nossos, eu sou despachante em Belo Horizonte, ele é um dos parceiros nossos que hoje o papel, é o trabalho do despachante, é dar essa consultoria no primeiro momento para o cliente. Por quê? Porque hoje, 80% dos clientes que comercializa o carro proveniente de leilão, ele quer o famoso jeitinho, ele quer aquele jeitinho mais fácil, e não da parte técnica e do conhecimento a qual que deveria ser realmente a reclassificação do veículo. O amigo aí diz que é direito da pessoa, sim. Mas, amigo, eu vou ser bem sincero, dessa leva aí, 80% é carro emendado, é carro adulterado, tá? Eu tenho N casos, eu tenho N situações que tem carros reclassificados aí que não deveria, em espécie nenhuma, estar nem mal como sucata. Então é o seguinte, esse mercado, infelizmente, o problema não está no policial militar somente lá na hora de registrar no formulário, porque ele não tem conhecimento, ele não é capacitado para isso. Quantos policial que não sabe nem o que é um automóvel, tá? Eu já tive casos que eu tive que retificar boletim de ocorrência. Você tem que implorar o cara, cercar o cara na porta do batalhão, para você conseguir fazer isso, né? Você ter que fazer uma vistoria no Detran e eles procurar algumas coisas no carro que não tem fundamento, porque uma coisa é reparo estrutural, uma coisa é alma de para-choque, tá? Isso não faz parte de estrutura de veículo. Então é o seguinte, hoje até o despachante, eu te falo, por exemplo, eu não trabalho com reclassificação, porque hoje eu cuido mais dessa empresa minha de vistoria. Então hoje, por exemplo, se eu pego um cliente para verificar o carro dele, primeira coisa eu vou fazer uma análise técnica, para assim poder passar um orçamento para ele e ser transparente com ele, ó, amigo, o seu carro vai passar por um laudo no Inmetro, lá pode correr o risco do carro ter o teste de torção e ele ser quebrado. Você tem ciência disso? O despachante tem essa ciência? Não tem. Eu já vi carro com teste e o carro, na hora que foi fazer o teste de torção lá, o carro partiu, igual o amigo mesmo disse aí. Então, como que você vai falar com o cliente? Não, eu vou reclassificar seu carro. Não é só reclassificar. É você ver se o carro realmente tem essa possibilidade de reclassificação. É o serviço do despachante hoje dar aquela consultoria para o seu cliente. Ele deu aquela consultoria, aí sim ele vai procurar uma empresa especializada, um engenheiro, que seja. Eu tenho esse trabalho na minha empresa, não estou aqui para vender serviço, mas é o seguinte, o despachante ele tem que vender um produto a qual ele conhece. Não é simplesmente visar só lucro. Porque amanhã, depois da manhã, é a segurança de uma família, é uma negociação de um veículo. A depreciação de hoje de um carro proveniente de leilão, normal, é 30% do mercado. Mas hoje você pega carro hoje, igual eu tenho casos, eu tenho como mostrar, carro que foi emendado 3 vezes, em 3 partes. Agora me fala como que um carro desse tem circulação, em qual fundamento que ele teve para ele ser reclassificado. Então, assim, não é um caso somente, não. Eu tenho vários casos, tá? Eu faço muita vistoria aqui, eu tenho muitos exemplos, que você olha para o carro e fala, não, esse carro não foi transferido, esse carro não foi reclassificado. Às vezes até porque existem os 2 lados da moeda do boletim de ocorrência. Tem aquele policial que quer valorizar demais o trabalho dele no registro de boletim de ocorrência e aquele que não quer colocar nada porque ele não tem conhecimento técnico, então ele não quer envolver com aquilo. Então, nessa, ele pode tanto beneficiar um, como você pode beneficiar quanto o outro. Então, hoje, no meu entendimento, pelo motivo até que eu estou participando aqui da live aqui, até mesmo para o despachante, quando ele receber um serviço desse, ele tem que ter um conhecimento, não somente sobre valores, resoluções, mas sim se ele vai atender a necessidade do cliente. Porque uma coisa eu quero levar numa oficina, no Zezinho da esquina, que não sabe o que é um reparo bem feito no carro, o que pode ser reparado num carro, entendeu? O cara não tem ferramenta nenhuma e quer que o carro saia lá sem informação nenhuma. O carro não, você fala com um cara que o carro tem que ter um gabarito, ele não sabe o que é um gabarito,
né? Hoje tem a Monobloco aqui em Belo Horizonte, que é uma das poucas empresas que tem gabarito. Quem aqui que já pegou o cliente e falou assim, a primeira coisa, eu preciso do gabarito técnico do seu carro? Ninguém faz isso. Então, até para você reparar um carro, você tem que ter o conhecimento daquilo que você repara um carro. Entendeu? Essa é a minha observação. Que o despachante ele tem que se especializar, tem, para apresentar o serviço hoje de consultoria técnica para o cliente. Não só como vender serviço. A gente não está para vender facilidade, não é o nosso trabalho, né? Mas a gente aqui está para vender um serviço e um serviço técnico para o cliente. Fala assim, amigo, ó, o seu carro está nessa situação, você vai ter esse gasto. Aí, se o cliente, enfim, vê que aquilo é viável, ok. Caso contrário, o seu trabalho você fez. Beleza? Essas são as minhas considerações aí. Ô, Rafael, concordo Sim? com você também. Na realidade, né, eu acho que toda profissão, todo mundo tem que se especializar, tem que se estudar, porque quanto mais informação, tanto para o seu cliente, mais o profissional vai se destacar. A gente vê vários despachantes aí que tem conhecimento técnico muito bom, mas a gente também vê despachantes que, felizmente, ele só sabe o básico ali de transferência. Então, eu acho que isso hoje é o mercado pede isso. Relativo à classificação do carro de leilão, o Detran de Minas estava fazendo, tanto que não tinha nada que proibia fazer, né? Mas em tese, principalmente a gente que trabalha com inspeção veicular, né? no organismo de inspeção acreditado, a gente entende que era uma reclassificação irregular, porque o veículo ele já tem um CSV, você já informou que o veículo ele é média monta, e mesmo assim o Detran ainda reclassificava esse veículo, né? Hoje, a partir de hoje, o Detran de Minas não reclassifica mais carro de leilão. Carro vindo de São Paulo, o Detran solicita que se reclassifique em São Paulo. Se você entrar no site do Detran de São Paulo, está em letras garrafais lá, que não se reclassifica carro de leilão ou de seguradora. E é o correto. Então, a partir dessa semana, não se reclassifica mais em Minas, até segunda ordem, né? A gente, infelizmente, a gente sabe como funciona o nosso Detran, mas não se reclassifica mais carro de leilão. A resolução, principalmente a 544, ela veio para coibir isso que você falou mesmo, o cara que emenda o carro. Então, a resolução é isso. Há várias falhas, igual discutindo, sim, né? Então, até 2018, a gente não tinha nenhuma regulamentação que tratasse disso diretamente, né? A 544 começou a funcionar mesmo foi em 2018. Então, se você pegar todos os carros em 2018, nenhum classificação de dano. Então, todo carro que batia na rua não tinha classificação de dano. Quem fazia essa análise, igual você falou, era a seguradora. Então, a seguradora, ela falava se o carro era médio, pequena ou grande monta. Então, a resolução, entre aspas, ela vem, sim, para tentar regulamentar isso, né? Ela vem, pelo menos, de acordo com os pontos estruturais, identificar o que pode e o que não pode ser corrigido, alterado, e o que foi alterado deve se constar no campo de observação dos documentos quando o veículo é recuperado. Concordo plenamente com o que você falou, e acredito que a resolução, entre aspas, vem para isso mesmo, né? Para dar uma segurança para o proprietário, para o próprio despachante, né? Quando o despachante já recebe o processo, ele vai entender que aquele veículo é média monta. A resolução permite que tenha um laudo do engenheiro, né? Então isso tira uma responsabilidade imensa do despachante. Imagina se o despachante tivesse que fazer um recurso. Muitos não têm conhecimento técnico para avaliar uma peça estrutural. Então, o laudo de engenharia também complementa isso. Então, eu acho que a resolução hoje tem várias falhas, mas ela é um princípio justamente para regulamentar a questão de monta veicular. Eu posso falar fazer uma ponderação no que vocês disseram aí agora? Sim. É o seguinte, veja bem, o meu áudio está normal aí? Eu tenho que ficar segurando. Está normal? Olha só, lá atrás não havia como fazer essa vistoria, essa classificação de monta. Então, depois dessa ação do Supremo Tribunal que eu
mencionei para vocês, ficou decidido naquela reunião que o Inmetro é o órgão que deveria entrar nessa situação, e aí ele foi convocado, o diretor do Inmetro na época, que disse o seguinte, que o Inmetro não tinha estrutura para poder atender essa nova demanda que estava surgindo, que é de que se fizesse o laudos para dizer se esse veículo é aquele pode voltar em circulação depois de uma colisão. Naquela oportunidade, o Inmetro pediu um prazo para se adequar, por se tratar de uma situação nova. Então, foi aí que foram requisitados aí alguns engenheiros e foram formulados também as metodologias para que se fizesse essa vistoria, ou seja, o que nós vamos vistoriar, quais os itens que serão vistoriados, que máquina que nós vamos utilizar, essa máquina existe, essa máquina não existe, enfim, foi desenvolvido essa máquina e tudo mais. Só, gente, que com isso daí, tá, lá naquela oportunidade, o pessoal mais antigo aí, como eu, sabe que quando se tratava de um veículo monobloco, se dizia, bateu, acabou, pode mandar para o forno, porque não tem conserto, né? Só que a tecnologia ela foi modificando e as ferramentas também foram se modificando e se tornando mais acessíveis para as oficinas. Por exemplo, o Cyborg, que é uma ferramenta muito utilizada, é uma ferramenta relativamente nova e que ela vem de encontro, né, para atender essa situação. O próprio monobloco, ele foi feito um aparelho para poder desempenar o chassi, torcer o chassi para lá e para cá. Nos Inmetros, quando você vai fazer, por exemplo, assim, o teste aí que foi mencionado aí de torção, teste de torção do veículo, eu tive alguns engenheiros que disseram para mim o seguinte, esse teste que ele é feito, no meu ponto de vista, ainda que como engenheiro, eu entendo que esse teste é uma aberração. Mas por que uma aberração? Porque o veículo nenhum no mundo foi feito para submeter a esse tipo de teste, que é de pegar centenas de quilos e quilos e colocar de um lado do carro para ver se esse carro vai torcer ou se ele vai distorcer. Então, existe uma controvérsia, existe uma forma de análise de um que não bate, né, com a de outro. Ou seja, um interpreta que aquele teste de torção ele não é adequado, né, que inclusive teve um que falou, olha, se eu estava presente na época, assim, eu tenho esse veículo 0 quilômetro aqui, ó, e tenho esse daqui que você vai fazer o teste de torção. Porém, eu quero que você faça o seguinte, no veículo que é o que vai fazer o teste de torção, ele vai sair de lá, não tem problema nenhum não, você vai dar uma negativa para ele no teste de torção. Porém, você vai submeter o mesmo carro que eu tenho aqui, que ele não tem avaria nenhuma, ele é original de fábrica, e você vai fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento neste veículo. Porém, tem uma coisa, se você empenar o meu carro, no caso do teste de torção, que vocês estão usando como vai ter que me indenizar por essa situação. Você topa fazer isso? Você topa fazer isso? Foi o que o cliente disse na época, né? Então, aí eu vou citar o nome aqui do Inmetro, que foi na época, mas ele falou assim, não, de jeito nenhum, não posso fazer isso não posso fazer isso não. Por que não? Por que você, se você vai fazer um teste para mim de torção e você me garante que esse teste ele é correto, ele é fundamental, vamos dizer assim, por que então que você não pode tirar essa dúvida para mim? Pega o meu carro, que não sofreu avaria, vai lá e submete a esse teste aí. Não é verdade? Outra coisa, gente, que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte. No Brasil, nós temos um problema muito sério, que é de corporativismo. E dentro da nossa profissão, infelizmente, a gente esbarra com corporativismo a todo momento e a todo instante, né? Há que se dizer isso daí. Ocorre que, por exemplo, se você pegar
nesses canais pagos aí de televisão, por exemplo, vocês vão ver na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, quanto eles modificam um veículo lá. O amigo falou ali que o carro tinha 2 emendas. Você pode observar lá, ó, nos programas, pelo menos eu assisto do mundo inteiro aí, que, graças a Deus, hoje a gente tem condições de assistir, onde que as pessoas cortam, recortam, emendam os veículos e tudo mais, e depois, eu vi um caso, inclusive, que seria o Inmetro lá dos Estados Unidos, né? Onde o cidadão vai, faz um requerimento, ele paga lá uma taxa, o engenheiro vai na oficina, onde ele constata na oficina, né, a solda, se a solda foi feita corretamente, se os pontos de solda foi feito da maneira correta e tudo mais, e ali mesmo na oficina ele vai, oferta lá o laudo, né, e o cidadão vai para o trânsito lá e vai lá e legaliza aqueles veículos deles lá, né? Então, são muscle cars, muscle car, que o pessoal faz. Aqui no Brasil, a gente está andando para trás. A gente está andando para trás, cada vez mais para trás, por conta dessas situações, né? Então, não se dá sequer o direito aos engenheiros, vamos dizer assim, às oficinas, né? De criar, de fazer modificações, sim, por que não? A gente está falando de lata, a gente está falando de solda, tá? Então, quer dizer, são soldas que antigamente não eram acessíveis, por exemplo, solda MIG, solda TIG, solda de ponto, solda elétrica, solda de oxigênio, solda de, sei lá, tem infinidade hoje aí de solda, e de corte, de tipos de corte também, de material para que se faça o corte e tudo mais, né? Então, o que a gente está caminhando? A gente está caminhando para uma situação, no meu ponto de vista, de interferência no direito de propriedade, sim, e talvez uma interferência também no sentido de criação, no sentido da função dos engenheiros, por exemplo, que não pode desenvolver absolutamente nada. Por exemplo, vejam vocês, uma pessoa hoje vai fazer um triciclo, até onde eu não sei, tem um tempo já que eu não mexo, mas até então estava suspenso, ninguém pode fazer triciclo, ninguém pode fazer modificação no carro, que chamava veículo, não sei, os parceiros aí vão lembrar aí o nome aí, que não pode. Por que não pode? Porque tiveram gente que aproveitou dessa situação e começaram a trazer Hammer para cá e mudava lá um para-choque lá, mas aí ficava como se fosse um veículo que fosse fabricado, né? Aí veio Hammer, veio Mustang, veio carro de tudo quanto é jeito, né? Entrando pelas nossas barreiras e com aquele contrato de que esse veículo só poderia ficar aqui no Brasil durante, acho que 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Aí a Polícia Federal falou, pô, tá entrando um monte de carro, os carros não estão voltando, não estão saindo. Aí eles foram lá, foram fazer uma pesquisa sobre os chassis desses veículos e viram que esses veículos estavam sendo emplacados, né, como protótipos. Lembrei o nome aqui agora, como protótipos, né? Agora, é os justos pagando pelos pecadores, né? E eu entendo que essa lei de reclassificação de monta, ela esbarra no direito de propriedade, sim, e ela esbarra numa série de questões aí, sabe? Então, essa é um posicionamento de um humilde despachante que há 25 anos atua, e eu optei lá atrás por atuar em documentação proveniente de leilão. Quem me conhece, todos sabem disso, não é verdade? Então, essa é a ponderação que eu faço. O pessoal que faz aí que fazem essas vistorias e que ficam queimando literalmente os veículos das pessoas, tá? Dizendo que isso aí não pode, não poderia. Pelo amor de Deus, tá? É claro que existe aqueles concertos de quintal que não merecem a menor consideração, tá? Mas eu não estou falando de oficina boa, de oficina que tem responsabilidade, que tem equipamento, que tem tecnologia para poder resolver uma questão
desse tipo de veículo, né? Então, é isso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o que eu estou vendo mesmo é um retrocesso, sabe? É muito grande, é muito grande. Então, essa é a minha observação que eu gostaria de fazer, ok? Muito obrigado. Amigo, mas essa situação de reparo de um veículo, existe a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O problema é que o pessoal não faz ela acontecer como igual a NBR diz, porque, por exemplo, se a pessoa que quer reparar um carro, ok, ele tem todo o direito, mas a partir do momento que ele faça cumprir aquilo que é autorizado que seja feito. Eu vou te dar um exemplo, é o seguinte, eu tenho formação do Senai e a primeira coisa que a concessionária recebe quando ela faz um veículo é um manual do veículo do reparo a qual que ele pode fazer. Então, o problema é este. É uma coisa que o fabricante fabrica o carro, ele tem lá aonde que ele pode cortar, aonde que ele pode emendar, aonde que ele pode colar, porque hoje os carros de alumínio são colados, não são soldados, tá? Eu não sei se você tem esse conhecimento dos carros de alumínio, que você hoje cola uma longarina de um carro. Então, imagina, uma parte estrutural que ela pode ser colada. E então, o que acontece? Se o pessoal tivesse realmente no pé da letra do reparo do carro, iria funcionar igual funciona em outros países. Mas o problema é esse. É o cara que vai ali no Zezinho ali e faz o serviço baratinho, é o meia boca, é aquele cara que o cara tem um orçamento de R$7.000 e ele prefere fazer um orçamento de 2 porque vai ficar melhor ainda que o de 2.000. Então, o problema está aí. Existe associação? Existe as normas técnicas? Existe o laudo do Inmetro? Existe. Mas o problema é que o pessoal não põe em prática da forma que deveria ser ao pé da letra. Porque se fosse no pé da letra, igual o amigo mesmo disse, o Luiz, não teríamos carros aí antes de 2018, tanta sucata que tem para a rua fora, como também tem muitos que estão passando despercebidos. Vamos jogar um exemplo bem simples. E o carro que não foi feito o boletim de ocorrência? Aqui a gente só está falando de boletim de ocorrência. E o carro que bate, que não tem seguro, que não é registrado um boletim de ocorrência, e esses carros são comercializados aí de livre, sem problema nenhuma, sem nada que comprometa aquela estrutura do carro, aquela segurança do veículo. E aí? Ô, Rafael, só complementando isso que você falou, tem seguradora que está orientando a não fazer o boletim de ocorrência. Sim. Aqui, eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei com todas, com HDI, Porto Seguro, Sul América, eu conheço todas as seguradoras, eu trabalhei para todas, não tem uma exceção que eu não atendi. Vamos dar um exemplo muito simples? Vamos se falar hoje de proteção veicular. O que a proteção veicular tem de conhecimento e capacidade qualquer para poder aceitar um veículo ou não? Quanto que todo mundo aqui conhece carros provenientes de associações que eles compram o carro do cliente para eles mesmos reparar e eles mesmos vender o carro? Quantos? É muito, então, né? assim, Hoje em dia a gente julga muito seguradora porque ela é o maior foco, né? Mas se não houvesse uma fiscalização de proteção veicular, entendeu? Tem muito carro de proteção veicular, tem muito carro que não é feito, igual o Luiz mesmo disse. Eu falo porque eu já tive N casos que você aqui não pega a nota fiscal e traz aqui para mim. Não faz boletim de ocorrência, não. E aí? Aí está induzindo a pessoa sempre fazer o errado. Eu vou te dar... Eu tive um caso de um colaborador meu indo para o Detran, levando um carro de um cliente, um Argo de 2020, na Praça Raul Soares, indo para o Detran, 4 horas da tarde, numa sexta-feira, que bateu o carro. Lá na rotatória da Praça Raul Soares, pegou lateral traseira direita, caixa de ar e porta do carro. Sabe o que os dois já estavam indo? Para a porta daquele batalhão ali do comecinho do Olegário Maciel para registrar o boletim de ocorrência. O proprietário do veículo
do terceiro estava lá dentro. Na hora que eu cheguei lá para poder ver o que tinha danificado no carro, eu falei com o rapaz desse jeito, falei, amigo, eu entendi o que aconteceu, essa responsabilidade, ela é minha, mas eu vou ser bem sincero para você. Se o agente vir aqui para poder fazer o boletim de ocorrência, eu vou embora com o carro, vou registrar o boletim de ocorrência virtual e depois a gente vai resolver isso na justiça. Porque eu não vou aceitar que você deixe ele fazer o boletim de ocorrência, porque nós estamos falando de um carro de um cliente meu 2020, a qual não houve dano estrutural, e se ele vir aqui registrar o boletim, vai classificar um carro de um cliente. Então, agora eu estou tendo um problema. Você vai me causar 3, porque eu vou ter que ter reparo de um carro e ainda como que eu vou virar para um cliente que em 2021, com uma porta do carro dele foi reparada na lateral traseira, o carro dele foi classificado. Então, até isso, a gente tem que conhecer para tentar ajudar o problema vira para a gente. Quantos casos, igual um amigo mesmo disse, teve caso aí de cliente aí que pegou ali bengala, um painel dianteiro de uma moto, um paralama de uma moto ali, a moto foi reclassificada, você nem chegou na parte estrutural de uma motocicleta, porque bengala não é item estrutural, ela é removível. É isso aí, gente. Eu concordo com vocês. Eu vejo vocês falando aí, eu vou visualizando várias situações que eu já participei realmente. Problema complexo exige que o despachante ele tenha a necessidade de o máximo possível para ele poder orientar o cliente dele, né? E tenha também consciência, né? A questão é consciência. Não ser um daqueles que gosta de viver perigosamente, né? Que as coisas erradas são prioridades, é o que dá mais dinheiro. Então, se você for basear nisso, você vai trazer para suas costas, se você tiver consciência, problemas demais da conta, porque nós temos que ter também consciência para poder orientar os nossos clientes e não participar, né, de situações ilícitas. É igual o Rafael disse, que a maioria dos compradores de carro, seguradores em leilão, eles querem, né, procurar um despachante para poder fazer a documentação sem o acompanhamento correto, sem a forma correta. Eles querem derrubar tudo e sair com o carro livrezinho, né? Questão de consciência do despachante, em querer fazer a coisa errada e depois, né, quem sabe, a coisa ser descoberta e vir tudo por água abaixo. Eu já vejo isso no dia a dia, vejo diretamente acontecer. Recentemente, eu fui procurado, eu faço serviço com as empresas em São Paulo, que trabalham com leilão, e os clientes aqui de Minas compram, eles mandam para mim resolver, e o cara queria de todo jeito eu fizesse um documento de encaminhamento com cabine suplementar para 12 pessoas. E o vendedor olhou e falou, meu amigo, isso aqui foi feito de forma totalmente fora da legalidade, não existe isso. E ele queria, de toda forma, pagar para poder resolver e manter uma cabine suplementar para 12 trabalhadores. Então, são situações que você tem que ter o mínimo de consciência possível, para você não alimentar esperança ou participar de situações ilícitas. O conhecimento, quanto mais nessa área, é importante para o despachante, justamente para que ele fique bem alerta, esclarecido, pegue o serviço, resolva, mas ok? Então é o seguinte, veja bem, se eu entendi bem, pelo que o nobre colega aí colocou, desculpa a intromissão, mas então ficou decidido que
veículo proveniente de leilão não vai ser feito mais reclassificação de monta. E é isso que eu entendi. Procede? Sim, sim. Essa semana, né, o Detran ainda não comunicou oficialmente, mas quem já tentou da entrada em reclassificação de São Paulo, o processo foi negado. Não sabemos se vai continuar a proibição, né? Mas pelo menos na prática, essa semana, o Detran não deu entrada em nenhum processo de reclassificação de veículo de São Paulo. Ok, gente? Ok. Mais alguma pergunta para os participantes? Para tirar alguma dúvida? Ô, Pedrinho, eu deixei o meu telefone aí no chat também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me adicionar, tá, pessoal? Referente à reclassificação de monta, referente à laudo do Inmetro também. Eu trabalho na laudo há 16 anos, então qualquer dúvida em modificação, transformação, pode adicionar, pode me chamar no WhatsApp, que sem problema nenhum a gente tira todas as dúvidas que precisar, tá bom? Maravilha, Luiz. Maravilha. Te agradeço muito aí. Foi de extrema importância. Realmente, Pedrinho, antes né? do encerramento, deixa eu só dizer mais uma coisinha rápida aí. Pois não, pois não. Ao microfone. Eu tenho uma preocupação muito grande e eu sei o quanto você é preocupado, milita por nós, é preocupado com a nossa profissão. É um cidadão número um, você. Para mim, eu já te disse isso pessoalmente e continuo achando isso de você. Ok? Ocorre que está havendo uma consulta pública para a regulamentação do despachante como profissional. E eu notei que, apesar de o Crispim colocar lá aí no nosso grupo sobre essa situação, eu vi que parece que está todo mundo sem enfatizar, sem valorizar essa questão, Pedrinho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, se desse, sobre essa situação. Eu sei que não tem nada a ver com reclassificação de conta, mas eu quero crer que isso aí é de grande importância para nós, porque eu nunca, nos meus 25 anos de atuação como despachante, eu nunca vi o nosso pleito de sermos classificados como uma profissão, enfim, reconhecidos como profissionais e tal, ir lá em votação lá em Brasília, não é verdade? Então, pelo que eu entendi, está sendo feita uma consulta pública, me parece que foram feitos 6 mil e poucos votação, só 6.800 pessoas parece que votaram até agora. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, se não é o caso, da gente enfatizar um pouco mais esse assunto e debruçar um pouco mais nessa situação, porque a minha preocupação é porque hoje o Detran de Minas Gerais é o único Detran que não se desvinculou, por exemplo, da Polícia Civil. E eu, quando entrei, ainda existia lá o doutor Júlio Galante, acho que era CAD, né, que chamava lá. E aí, o que acontece? Eu notei, desde lá atrás, que quem nos fomentava, quem nos dava a condição, né, de estar trabalhando era a própria Polícia Civil, não é? E eu estou entendendo, eu tenho uma preocupação, eu gostaria que os nobres colegas aí pudessem se manifestar sobre, porque a minha preocupação é, por exemplo, assim, quando que se dará, no caso, por exemplo, de o Detran desvincula da Polícia Civil, e aí quem que assume? E quem assume, será que vai enxergar o despachante de alguma forma? Porque, como profissão, nós não somos reconhecidos ainda, né? Retirando o Detran da Polícia Civil, quem assume, como que vai ficar a nossa garantia, né, de atuar como nós viemos atuando até hoje? Então vocês me desculpem, eu sei que não é o tema da live, mas eu acredito ser um momento oportuno, sim, da gente estar tocando nessa situação, porque
eu acho muito importante, Pedrinho e os 9 colegas aí, darem algum posicionamento sobre essa situação. Eu estou entendendo que a gente tem que se unir um pouco mais, se eu não estiver errado, é claro, né? E buscar mesmo a participação dos clientes, dos amigos, dos parentes, né? Para poder fazer essa votação aí, ok? Obrigado. Ok, Belona. Eu te falo de coração e sempre foi a minha necessidade, a minha luta de ver, né, a nossa profissão ser reconhecida. Eu sou despachante há 58 anos. Tá? Eu comecei menino e eu vejo que a situação é séria mesmo, né? É preciso. A luta é de muito tempo. Em 2002, nós fomos ao Rio para fundar o Conselho. De lá, então, lá em 2002, a gente já discutia a necessidade da aprovação da nossa profissão. Até porque risco realmente corre, né? Nós estamos assim, nós tínhamos um reconhecimento pelo Detran e a partir do momento que o Detran abriu mão e nós vivíamos por conta própria, organizado pelas nossas entidades, hoje, com certeza, se virar autarquia, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é necessidade, sim, essa aprovação, para você ter uma ideia, eu venho trabalhando pessoalmente, dando o link para os meus amigos, para os grupos que eu participo, de pescador, de amigos, os meus parentes, todos votaram para poder ajudar, realmente. Mas quem vai te poder falar melhor sobre a atual situação seria o Sebastião. Eu solicito que ele tenha a gentileza de esclarecer um pouco sobre isso para você. Boa noite aí. Primeiro, agradecer vocês aí, o Luiz, viu, Pedrinho, você pelo excelente assunto aí, e com certeza tirou muitas dúvidas aí do pessoal, né? Nessa questão de média e grande monta. Essa questão aí, nós fizemos uma live com o doutor Rodolfo aí, há uns 15 dias atrás, no portal Despachando. E uma live que teve quase 900 visualizações. Isso que o Belarius falou lá foi respondida todas essas questões aí, as questões jurídicas, está lá no portal Despachando. Nós fizemos essa live lá e teve muita interação. Agora, essa questão aí, gente, é o seguinte, eu acho que o grande problema nosso aí é a nossa postura como uma entidade em relação ao Detran, seja ele autarquia ou seja ele da Polícia Civil, o que nunca houve, né? Nós somos quase 300 mil despachantes e as pessoas não participam porque o despachante não acredita mais em conselho. Porque essas pessoas aí que tomaram a frente a vida inteira, em 18 anos, não conseguiram colocar o despachante para participar em nada que de respeito a gente. Nós estamos fora do Renave, nós estamos fora do CRVE, então o despachante ele não quer, ele simplesmente paga a anuidade dele todo ano, que é o que eles fazem, né? Só receber a anuidade. E vamos começar por Minas Gerais, né? Que houve uma mudança agora, que a gente da nova diretoria assumimos e estamos levando o conselho para outro rumo, mas nunca teve participação de ninguém, um evento como esse, por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer é tentar mostrar para as pessoas que é importante a regulamentação regulamentada, né? Mas o despachante em si, ele não está nem aí, ele acha que não vai fazer diferença. Porque nós estamos fora de todas as discussões importantes para o despachante. Você veja bem, o CNJ levou os serviços jurídicos para os cartórios, né? Por exemplo, um divórcio. Você pode fazer lá, mas tem que ter a assinatura do advogado do AB. Nós estamos agora com o CNJ, com essa ANOREG dos cartórios aí, você não vê uma nota do Conselho Federal, uma nota de ninguém. Doido para fazer os cartórios virar despachante. E por aí vai, né? Agora, cabe a gente agora tentar... Eu acho que aumentou a votação também lá, mas é muito pouco, para 300 mil, para 5 mil e pouco. Então, isso é
É como as eleições aqui no CRDD, 19, 20 pessoas, é o mesmo percentual. Viu? Então, é assim. Então, eu queria encerrar o evento aqui, agradecer a vocês aí, porque a hora já está longa, e para o pessoal já cansa um pouco, né? Eu queria agradecer aqui a Somax Tecnologia, que é uma parceira do CRDD aí, vai estar nos nossos eventos aí, na pessoa do Alan. Agradecer ao doutor Luiz aí. Doutor Luiz, muito obrigado para o senhor, viu? Depois o senhor manda para a gente aí o seu contato, ele está postando no grupo do CRDD, que de repente algum despachante precisa do seu serviço, a gente vai estar postando nos grupos, tá bom? Ok, Pedrinho também. Pedrinho também pela boa explanação. Pedrinho, muito obrigado, viu? Belonizo aí também pela sua intervenção aí, o Felipe também. Nós agradecemos a todos vocês mais uma vez. E vamos aí. Foi a primeira, algumas pessoas não conseguiram entrar, alguns retardatários aí, mas nós vamos estar postando isso aqui no portal Despachando no YouTube, tá bom, gente? Então, um forte abraço para vocês aí. Oi. Só tem um detalhe, o pessoal fala muito referente à retirada do Detran, da Polícia Civil, até mesmo que agora está sendo bem falado sobre isso. Hoje, 7 estados do Brasil já não estão mais na mão da polícia, né? E o funcionamento de vistoria, de atendimento para o despachante, ele é muito melhor. Eu te falo porque, por exemplo, São Paulo tem um poupa-tempo. O despachante ele entra com a documentação do cliente no poupa-tempo e ele já sai com o documento do cliente pronto. E lá tem os postos de atendimento para isso. Então, eu sou vistoriador de São Paulo, do Detran de São Paulo. Uma vistoria do Detran de São Paulo, ela é muito mais detalhada, ela é muito mais criteriosa, ok, tudo bem e tal, mas é o seguinte, o despachante ele tem que enxergar que isso acaba sendo um benefício para ele, não um ponto de dificuldade para ele. Em São Paulo, se você está no estado, você pode realizar a vistoria em qualquer lugar. Por exemplo, o Detran de Contagem, você pode fazer vistoria para o de Belo Horizonte, o de Belo Horizonte você pode fazer para o de Betim. Então, tem essa facilidade, né? Então, até mesmo o pessoal está nessa vibe meio doida aí, mas se for conhecer como que funciona, Santa Catarina começou do ano passado. É muito bom esse funcionamento. É só o pessoal se adaptar. O problema é a dificuldade da adaptação. O problema nosso é esse, é da adaptação. Vamos jogar bem simples. Há uma adaptação de uma live através de um telefone hoje, a gente não tem nem 10, 15 pessoas para poder. Qual que é o grau de dificuldade nisso daqui? Nenhuma. Beleza? Muitos não conseguiram entrar, infelizmente. Eu estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Agora, aqui em Minas Gerais, tem essa questão aí dessa área online para o despachante, né? Vai começar por BH. Eu tive uma reunião com o Arley lá. A partir do dia 5, o CRDD vai estar inserindo os despachantes no novo sistema. Já é um avanço, porque não tinha essa área. Os despachantes logaram. No São Paulo já eles têm, né? Para logar essa área lá. Você acompanha todo o processo. Então, eu acho que Minas Gerais está indo bem. Então, acho que é um filho que está nascendo, né? Vamos apoiar. Mas nós estamos atentos também a esses casos aqui em Minas Gerais. Né? E é bom lembrar também que tem 10 ações aí no Brasil afora questionando essas leis estaduais que regulamentam os despachantes. Isso nunca houve no Brasil. Né? Então, vamos ver o que dá para fazer aí. Vamos estar atentos. Vamos estar sempre conversando aí, gente. Forte abraço a todos aí. Alan, você pode encerrar se você quiser, meu irmão. Forte abraço. Boa noite para todos. Obrigado pela atenção. Me coloco à disposição de todos para qualquer situação que precisar. Eu estou lá no meu escritório.